a presença de todos os vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. A senhora secretária fará a leitura do expediente do dia. Prefeitura Municipal de Conchas, projeto de lei número 13/2000, dispõe sobre doação de área de terreno a título gratuito à indústria YD Confecções Limitada e da outras providências. Requerimento número 16/2000. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, considerando que na administração anterior e no primeiro ano da administração atual, o ônibus escolar que passava pela estrada que liga o bairro de Santana à vicinal Conchas-Porangaba, considerando que o referido ônibus passava pelo bairro Retiro, saindo da estrada do bairro Santana e retornando à vicinal, e agora o mesmo só vai até o bairro Retiro e volta. Considerando que, devido ao mencionado acima, os filhos dos senhores Silvio Tobias Rodrigues e José Carlos da Silva têm tido grandes dificuldades para se locomoverem até a escola, prejudicando em parte seus estudos. O vereador que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, sejam solicitadas ao senhor prefeito municipal informações abaixo relacionadas. 1. Quem é o responsável pelo transporte escolar no município? 2. Por que o ônibus escolar deixou de se dirigir até o bairro Santana? 3. Quais providências serão tomadas para sanar o problema? Sala de Sessões, 25 de abril de 2000, vereador Benedito Merlim. Coloco em discussão o requerimento do vereador Benedito Merlim. Com a palavra, o vereador Benedito Merlim. Senhor presidente, meus colegas, a gente se vendo que a gente se gasta bem na educação e sabendo que sempre o ônibus transitou naquela estrada e por motivo de abandono da estrada, a estrada cada vez ficou mais péssima de conservação, então o ônibus deixou de circular naquele trecho da estrada onde se dirige de Santana à vicinal Porangaba. Então a gente pede ao prefeito que volte novamente a cuidar dessa estrada, que passe a pegar esses alunos, porque eles têm dificuldade para trazer esses alunos até a estrada. E espero de vocês o reconhecimento que a educação acho que está em primeiro lugar, educação e saúde junto. Obrigado. Ninguém mais fazendo uso da discussão, coloco em votação. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o requerimento por 12 votos a 0. Indicação número 44/2000. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que a esta subscreve solicita que, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte indicação: seja feita abertura em caráter de urgência de pontos de táxis na cidade. Justificativa. Esta solicitação tem o sentido de atender a demanda, pois existem várias pessoas à espera da abertura dos pontos para iniciar seus trabalhos e atender a reivindicação da população, principalmente das Coabs. Sala de Sessões, 25 de abril de 2000, vereador Calil Chaguri. Indicação número 45/2000. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que a esta subscreve solicita que, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte indicação: execução de guias e sarjetas na rua Pedro Salgado, no distrito de Juquiratiba. Justificativa. Os moradores da referida rua, mais precisamente, iniciando-se na residência do senhor José Abud e indo até seu final, reivindicam esta benfeitoria para que possam fazer as calçadas de fronte às suas residências, sanando problemas com o escoamento das águas em dias de chuva. Sala de Sessões, 25 de abril de 2000, vereador Calil Chaguri. Indicação número 46/2000, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas. O vereador que a esta subscreve solicita que, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte indicação: transformar as jornadas de trabalho das monitoras e professores de educação infantil das creches
de 4 para 6 horas diárias. Justificativa. Trata-se de uma medida a ser tomada visando a uma melhor e mais eficiente distribuição do horário de trabalho das monitoras, professoras e professoras de creches. Ultimamente, devido ao fato de trabalhar em indústrias cujos serviços têm horário de saída diverso daqueles realizados em residências que proporcionam uma saída mais cedo, as mães têm deixado seus filhos nas creches até mais tarde, surgindo assim a necessidade de um prolongamento no horário diário das funcionárias, a fim de que permaneçam até mais tarde no local de trabalho. Sala de Sessões, 25 de abril de 2000, vereador José Delbem. Indicação número 47/2000. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que a esta subscreve solicita que, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte indicação: sejam tomadas providências para que sejam construídas e ou consertadas as cercas de terra desapropriadas na Estrada Municipal Prefeito Anivaldo Lopes. Justificativa. Muitos moradores têm procurado este vereador para reclamar que, segundo estabelece o contrato, a Prefeitura tem que fazer as cercas derrubadas para a construção da estrada. Muitas estão em situação precária, correndo o risco de que o gado ultrapasse os limites das terras e invada a pista, causando um grande risco de acidente grave na estrada. Sala de Sessões, 25 de abril de 2000, vereador José Oscar Pavan. Procuradoria-Geral da Justiça, ofício número 2718. Senhores vereadores, de ordem do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, tenho a honra de informar vossas excelências relativamente ao assunto em epígrafe que, no momento, a falta de número suficiente de promotores de justiça no Estado impede o imediato atendimento do pedido, sendo certo que a colocação de 2 cargos de Conchas em concurso será feita tão logo se afigure possível. Informa outrossim que a Câmara Municipal de Conchas vem contando com a atuação de um promotor de justiça e com o auxílio de outros 2 promotores da Justiça de Bauru. Valho-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração Dora Bussati Castelo, promotora de Justiça. Ofício número 408. Senhor presidente, valho-me deste para encaminhar a Vossa Excelência cópia do ofício 398/2000, que remetia ao secretário de Estado dos Transportes, o qual versa sobre o assunto do seu interesse. No ensejo, aproveito para externar os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Deputado Milton Flávio. Senhor secretário, ofício número 398/00. Senhor secretário, servimos-nos do presente para cumprimentar e encaminhar a Vossa Excelência o pedido do senhor José Oscar Pavan, presidente da Câmara Municipal de Conchas, através do ofício número 40/2000, anexo, para que seja duplicada a pista na rodovia Marechal Rondon, no trecho que liga Tietê a Botucatu. Certos do apoio de Vossa Excelência à justa reivindicação, agradecemos, renovando protestos de estima e consideração, deputado Milton Flávio, ao excelentíssimo senhor doutor Michel Pousentli, digníssimo secretário de Estado dos Transportes. Senhor presidente, ofício número 248/2000. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para comunicar que encaminhei os requerimentos 4 e 5 da Câmara Municipal de Conchas, subscrito pelo nobre vereador José Delbem e assinados pelos demais vereadores, que solicitam a duplicação da pista na rodovia Marechal Rondon, no trecho que liga Tietê a Botucatu, aos cuidados da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo, para a ciência e providências cabíveis. Sem mais para o momento, continuo à disposição de Vossa Excelência para prestar quaisquer informações que se fizerem necessárias. Aproveito a oportunidade para reiterar os meus protestos de consideração e apreço
Atenciosamente, deputado Arnaldo Jardim. Carta número 67/2000. A Câmara Municipal de Conchas, presidente José Oscar Pavan. Referência ao ofício número 44/2000. Ilustríssimo senhor, vimos pela presente acusar o recebimento do seu ofício número 44 de 4 de 13 de 2000, referente à duplicação da pista da rodovia Marechal Rondon. Anexamos a esta a nossa indicação número 380/2000 ao Governo do Estado de São Paulo, visando a liberação de recursos necessários para a referida duplicação. Sendo só o que se apresenta para o momento, continuamos a colocar o nosso gabinete junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a seu dispor, para o que se fizer necessário junto ao Governo do Estado de São Paulo. Atenciosamente, Jorge Caruso, deputado estadual. Indicação número 380/2000. A população e as autoridades do município de Conchas estão bastante preocupadas com os inúmeros acidentes com vítimas fatais que ocorrem na rodovia Marechal Rondon, no trecho que liga Tietê a Botucatu. O referido trecho conta com apenas uma pista. Seu fluxo de veículos é intenso, trazendo insegurança para os que por ela trafegam e para a população em geral. Considerando que a duplicação da rodovia Marechal Rondon no trecho que compete Tietê a Botucatu vem de encontro aos anseios da população dos municípios de Tietê, Jumirim, Laranjal Paulista, Pereiras, Conchas, Bofete, Anhembi e Botucatu, indicamos nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo determinar providências através dos órgãos competentes, visando a destinação de recursos para a urgente duplicação da rodovia Marechal Rondon no trecho de Tietê a Botucatu. Sala de sessões 3/13/2000, Jorge Caruso. Não havendo mais nada do expediente do dia, convido para fazer uso da tribuna o vereador Elias Valdrei. Senhor presidente, Abaixa um pouco, Beto. nobres vereadores da Câmara Municipal de Conchas, eleito que fui no último pleito para exercer a vereança nesta Casa de Leis, que eu defendo até a morte, fui convidado pelo prefeito municipal para assumir a direção do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Conchas, cargo que exerci até dezembro de 1997, onde fiz a minha renúncia. Depois, regressei ao cargo a pedido do vereador Darcísio, do vereador Zelão Pavan, do doutor Tadeu de Almada Neder, para que continuasse na chefia daquele estabelecimento de saúde. Fiquei mais um mês e uns dias, quando fui alvo de denúncias incabidas, ou talvez impensadas, para esta Câmara, no que resultou uma comissão especial de inquérito, que teria o prazo de 90 dias para o encerramento do seu expediente, onde verificariam as irregularidades denunciadas. Como nesse prazo não foi possível encontrar nada, foi pedido novo prazo, que é de lei, mais 3 meses.
encontrado algumas falhas técnicas, não falhas de dolo ou má fé. E esta Câmara resolveu encerrar a SEI e encaminhar ao Ministério Público para as devidas providências, na qual, como vereador a esta Câmara, respeitei a decisão de todos os vereadores, sem discutir, sem menosprezar aqueles que quer que seja e sem perder a minha amizade por qualquer um deles que assim o fizeram. Eu achava que devia ser arquivado, mas como a vontade da maioria foi para que se remetesse ao Ministério Público, respeito a opinião desta Câmara, como vou respeitar sempre. O Ministério Público, essa denúncia foi feita à Câmara Municipal. Mas como a denunciante não só acreditava nessa Câmara Municipal para que essas irregularidades inventadas fossem apuradas, ela também denunciou ao Ministério da Saúde, ao Ministro da Saúde, à Polícia Federal e ao Ministério Público. O Ministro da Saúde determinou que o Ministério da Saúde fizesse uma auditoria no hospital, o que foi feita. Também foram encontradas falhas técnicas. O Ministério da Saúde, antes disso, já tinha feito uma auditoria no hospital, também foi encontrada falhas técnicas. Eu nunca fui administrador hospitalar, nem poderia fazer uma administração tecnicamente correta, mas menos dolo ou má fé. Porque eu tenho uma vida consciente de 35 anos de vida pública e faz 58 anos que moro nessa cidade. Os familiares, contando os que casaram, os que não casaram, Conchas é quase que a minha família. Se a gente somar as coisas, todos aqui talvez sejam meus parentes. Então, na última sessão, que seria uma reunião que depois se transformou em sessão, e que eu não estive presente por erro de informação, eu não quero acusar ninguém por não estar presente, porque eu não estive aqui, não foi por covardia, não foi por nada, porque eu não sabia que era sessão extraordinária. Então, eu estou dirigindo um ofício, esse ilustríssimo senhor José Oscar Prazer, presidente da Câmara Municipal de Conchas, ilustríssimos senhores vereadores, povo desta cidade, especialmente os que se fazem presentes nesta ocasião, meu respeito e minha admiração. Antes de adentrar ao mérito do meu pronunciamento em si, quero externar a todos os demais vereadores dessa casa meu mais profundo respeito com a posição tomada por Vossas Excelências, quando na sessão extraordinária do dia 14/4/2000, pois naquela oportunidade de afogadilho foi colocada uma situação, quando na verdade os fatos verdadeiros eram outros. Assim, sem o conhecimento da verdade, Vossas Excelências foram induzidas a acreditarem na palavra e parciais documentos apresentados pela denunciante. Mais ainda, estou certo que os senhores, na condição de pais, de família, sustentáculos e orgulho dos filhos, sabem sentir o que senti com toda essa infâmia a mim injustamente imputada, porque não desfruta dessa. Nessa oportunidade, valho-me da tribuna como forma primária de defesa, para demonstrar-lhes as verdadeiras verdades. Lemos, meus senhores, que tudo teve início na denúncia contra mim formulada pela mesma, a qual ensejou inúmeras pesquisas e inquisições pela SEI, com o fim de apurar possíveis irregularidades por mim praticadas, quando do exercício de coordenador do consórcio e diretor do Hospital Municipal. Após 6 meses de intensas investigações, com contador e advogado pago por essa Casa de Leis, reconheceu a SEI que as provas se faziam precárias para ensejar a criação de uma comissão processante
restando apenas a remessa daqueles documentos ao Ministério Público. Em razão do ato do digníssimo promotor de justiça, respondo pela meritíssimo juízo de direito da segunda vara dessa comarca de Conchas, uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. De pronto, e já em 27 de nove de 1999, através do meu advogado, protocolei defesa da mesma, dentre as mais assegurando e documentalmente demonstrando, pedi o mesmo pelo valor de 3.500 à vista, porém acabou, um aparelho de cardioversor, que foi pedido primeiramente o valor de 3.500 à vista. Porém, acabou por aceitar a proposta de 3.200 cruzeiros para pagamento em 2 parcelas. Desta forma, no dia 23 de 3 de 98, Elias Valdrigue repassou-lhe o cheque número 710885, no valor de 1.515, endossado pelo Alto Posto Conchense, e entregou-lhe nesse mesmo dia, de seu próprio bolso, R$100 em espécie, assim como, e também, o cheque de número 986324, sacado quando o Banco do Estado de São Paulo S.A., no valor de 1.585, emitido contra sua própria conta, para ser descontado no dia 23 de 4 de 98, em razão e para pagamento desse cheque e do valor em espécie que adiantara, no dia 22 de 4 de 98. Promoveu pelo depósito de sua conta corrente o cheque número 580997, no valor de R$1.685, endossado pelo Alto Posto Conchense. Afirma-se ainda que naquele mesmo dia, 27 de 9 de 99, juntou à sua defesa cópia do recibo firmado pelo vendedor do cardioversor, e é importante observar, senhores vereadores, que nesse recibo o vendedor retrata fielmente o ocorrido. Não foi só por iniciativa do meu advogado, juntou-se ainda naqueles autos cópias dos cheques e xerox dos extratos bancários referentes à minha conta. Todavia, não satisfeita, e por razão que a própria razão desconhece, e não ser por pura maldade, a vereadora, valendo-se apenas de tão somente de meia-verdade, ludibriando a boa-fé dos senhores, buscou naquela sessão extraordinária fazê-los crer que realmente dispunha de fatos novos e graves, que ensejavam não só a minha cassação, mas também a do senhor prefeito municipal. Notem a maldade estampada na atitude da vereadora. O fato que aqueles documentos já se encontravam naqueles autos desde o dia 27 de 9 de 99, ou seja, já há mais de 6 meses, dos quais tinha amplo e geral conhecimento, vez que, não satisfeita com a denúncia do seu próprio escritório, promove a defesa do senhor Antônio Barbi. E pasme, mais ainda, fora a mesma arrolada como testemunha de defesa do senhor Barbi, incrível para quem se diz defensora da moral. Deixo claro que, nesse momento, procuro não adentrar mais nos acontecimentos naqueles autos da ação civil pública, pois, a pedido do doutor promotor de justiça, referido feito está agora tramitando em segredo de justiça. Para encerrar essa minha defesa prévia e pessoal, vez que a defesa em si está a cargo do Dr. João Francisco, apresento a todos os senhores cópias dos documentos e fatos por mim ora relatados. Notem, e peço venha para assim afirmar, até mesmo o mais pobre de inteligência saberia que, se realmente eu tivesse a intenção de me valer daquele cheque de R$ 1.585, ensejador da sessão extraordinária do dia 14 de 4, jamais teria eu depositado em minha própria conta. Se assim eu fiz, foi única e exclusivamente para atender o interesse do próprio hospital e da necessidade urgente daquele aparelho, vez que o vendedor somente deixaria o aparelho caso se fosse entregue uma garantia real. Finalmente, meu veemente repúdio à vontade exclusivamente política, digo mesmo, politiqueira da vereadora no caso vertente. De fato, pois, com o fim único de cercear Arazinho Caran o direito de preterar a sua religião, a sua reeleição,
buscou a mesma, através de fatos absurdos e não relacionados à pessoa do prefeito municipal, atingir seu objetivo, incluindo dessa malfadada denúncia o próprio prefeito. Insisto, nada absolutamente tem a ver com a denúncia e os fatos ensejados desta. A todos os demais reafirmo o meu mais profundo respeito e minha admiração. Tenho em mim o amigo de sempre. Muito obrigado. Conchas, 25 de abril de 2000, Elias Valdrigue, vereador. Passo a mão do presidente esse ofício. Agora eu quero fazer, se os vereadores me permitem, porque eu não pude fazer com antecedência, eu vou fazer um requerimento e quero ler nessa tribuna com a permissão da casa. Desde que seja aceito. Ilustríssimo senhor José Oscar Pavan, presidente da Câmara Municipal de Conchas. Elias Valdrigue, brasileiro, casado, vereador, portador do RG SSP número 5.458.781 e do CPMF, de número 035-794-338-49, residente à Rua Maranhão, 114, nessa cidade e comarca de Conchas, Estado de São Paulo, vem respeitosamente, nos termos do artigo 178, parágrafo 2º, e artigo 358, ambos do regimento interno desta Casa de Leis, pedir-lhe, designe-se Vossa Senhoria no uso de suas atribuições e, nesta sessão, convocar os senhores vereadores para uma sessão extraordinária, designando-se dia e horário desta. A referida terá por fim a apreciação por essa idilidade de denúncia por mim formulada e previamente levado ao conhecimento dos pares, tudo de conformidade à legislação pertinente contra a pessoa da vereadora Valéria Bufani, por infração dos incisos dos artigos 327, 329, 349, 350 e 360, todos do regimento interno que regula essa Câmara Municipal. Peço ao senhor presidente que mande protocolar o ofício, que está em 2 vias. Com a palavra, o vereador José do Bem, que deu o microfone. Nós sabemos que toda matéria, para entrar na ordem do dia ou entrar em plenário, ela precisa ter 48 horas de antecedência. E seria o caso desse requerimento que não tem as 48 horas de antecedência, mas, finalizando, o próprio vereador solicitou que se encaminhasse à secretaria para protocolar. Então, eu creio que protocolar não resta nenhuma dúvida, poderá ser feito legalmente, mas que ele seja votado numa próxima sessão, porque não constava da ordem do dia. Isso seria cabível para todos os demais vereadores que quisessem apresentar qualquer coisa hoje que não estivesse dentro da ordem do dia, sendo protocolada na Secretaria da Câmara com 48 horas de antecedência. Então, o senhor presidente aceita, não resta nenhuma dúvida, é um direito que cabe ao vereador, a qualquer um dos vereadores, que se protocole e que seja apresentado para aceitação na próxima reunião. É só uma questão. Eu acho que quando eu pedi a permissão da Câmara para ler e protocolar o requerimento, então eu acho que não nada tem que você leia e se protocole. E aqui tem mais um que também quero pedir a mesma permissão aos senhores vereadores. Enquanto eu leio o requerimento, quero passar ao doutor Tadeu, a José Tadeu de Almada Neder, que é advogado, que dê uma vista nas provas que eu mencionei aqui na tribuna e que diga aos outros se verdadeiras ou não. Uma questão de ordem também, senhor vereador. Eu apenas gostaria, obviamente, isso daí necessita de uma verificação, com a maior satisfação que eu faço, mas assim, de momento e rapidamente fica difícil. Eu gostaria que Vossa Excelência depositasse sobre protocolo, ou mesmo em mãos do senhor presidente, para que a gente faça análise em conjunto no momento mais oportuno. Mas logicamente que os documentos vão ser apreciados, apenas no sentido
de que não seja uma vista rápida, que realmente se analise com o rigor necessário. Então, se Vossa Excelência concordar com isso, eu deixo com em nome do senhor presidente. Obrigado. Então, tendo nova permissão para um novo requerimento, para que seja protocolado ainda hoje, eu vou ler outro requerimento, porque diz um ditado que fala: Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Ilustríssimo senhor José Oscar Pavan, presidente da Câmara Municipal de Conchas. Elias Valdrigue, casado, vereador, portador da carteira de identidade 5458781, ECMPMF 7943338/49, residente da Rua Maranhão 114, nessa cidade, comarca de Conchas, estado de São Paulo, venha respeitosamente, nos termos do artigo 227 do Regimento Interno desta Casa de Leis, pedir, diga-se de Vossa Excelência, após formalidades previstas no artigo 228, propor a seguinte indicação, entre aspas, em nome do interesse do povo de Conchas, e não só na defesa dessa Casa de Leis, mas também da própria vereadora Valéria Bufani, sugira a mesma, para que se submeta a um exame de sanidade mental. Prova que você está precisando mesmo desse exame. O presente requerimento ou a indicação tem o fundamento de prosperar se atentarmos. 2 pontos. A. Verteu-se de matéria publicada no Jornal da Comarca no dia 8/8/99, em que diz, respeito à sessão ordinária do dia 4/8/99, o cidadão conchense, entre aspas, que assistiu à última sessão da Câmara Municipal de Conchas se sentiu ofendido como eleitor e como cidadão pelas baixarias que foi obrigado a assistir na noite de quarta-feira. A sessão ordinária se transformou numa verdadeira palhaçada, com direito à distribuição de pizzas, encenação da passagem que Pôncio Pilatos lava as mãos num festival de acusações feita aos vereadores que integraram a CEI, Comissão Especial de Inquérito. Após a leitura do relatório, a vereadora doutora Valéria Bufani usou a tribuna e protagonizou, então, um apanhado de ofensa aos vereadores que faziam parte da CEI, chamando, entre outras coisas, de palhaços, Pôncio Pilatos, apresentando, inclusive, uma bacia indicando que ela simbolizava o ato de lavagem das mãos dos vereadores em relação ao caso do hospital. Foi, sem sombra de dúvidas, a sessão mais vergonhosa da Câmara Municipal de Conchas. Foi, na verdade, o maior desastre já praticado contra o eleitor conchense. B. Também, inconsequentemente e deprimente, foi atitude pessoal, pois, no dia imediato à sessão extraordinária que se reserva nesta Câmara Municipal, ou seja, no dia 15/4/2000, fez vincular, através de sistema sonoro, pelas ruas dessa pacata cidade, que os vereadores haviam caçado o prefeito municipal e o vereador Elias Valdrigue, por desvio de verba pública, direta ou indiretamente, chamando-os de ladrões. Mais ainda, despreze da fita de vídeo gravada naquela sessão extraordinária, dia 14/4/2000, frases inconsequentes, contraditórias, desproporcionais e atentatórias à postura de qual deve se valer o orador quando de seus pronunciamentos nesta idilidade. Se não, vejamos. Fiz um depósito de R$10 na conta 920001, dígito 5, cujo favorecido apareceu como o senhor Elias Valdrigue. Essa doação que eu fiz para o senhor Elias, já que fique de esmola, porque ladrão provavelmente vai precisar de dinheiro para pelo menos pagar advogado e fiança. Não ficou a roubalheira só nesses 1.685, não. Esses 250 mil evaporaram para o bolso de alguém que se chama Elias Valdrigue, com a conivência do senhor prefeito municipal. O Brasil está cheio já com tanto ladrão, e tem gente que ainda consegue ter a cara de pau de vir aqui nesta Câmara e dizer
que é vereador. Aprove o afastamento desses dois sem vergonhas da administração pública municipal. Veja, senhores, nessa afirmação, ela é incoerente, porque se deposita R$10 de esmola e diz que eu estou com 250 mil na conta, eu não preciso de esmola. Então, é uma outra incoerência. Tem mais. A licenciar ainda a presente indicação, esta parte do teor de sua entrevista na Rádio do Povo 99.5, prestada no dia 19 de 4 de 2000, pois na condição de advogada militante, então presidente desta Casa de Leis, quanto da aprovação do regimento interno, deveria, não só pelo conhecimento inerente dos fatos, mas especialmente pelo discernimento da compreensão que admitir falha naquela sessão, e não bradar através das ondas sonoras do rádio, se aventar de hipótese que sessão ordinária não segue e os regulamentos e as formas que deveriam para a sessão extraordinária na sexta-feira. Então, nós devíamos automaticamente colocar em questão a nulidade de todas as sessões extraordinárias que foram feitas nesses 3 anos e meio, porque todas as convocações dos vereadores são feitas por telefone, via de regra. Acredito que foi uma precipitação da Justiça nesse caso. É talvez pressionada a dar uma posição a respeito desse assunto. Mas a juíza, a meu ver, não tomou as cautelas de ao menos deixar a Câmara e a demonstrar documentalmente como fora feita a sessão extraordinária. Ato, para mim, é perfeito, legal e acabado. Ela se precipitou e, com isso, extrapolou os limites do Poder Judiciário, invadindo a soberania do Poder Legislativo local. Cabe a mim, que fui denunciante, teria o ônus de provar as denúncias, reportando-se a um processo trabalhista por si patrocinado, diz: o prefeito e o vereador Elias Rodrigues são daquele ditado: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Todavia, logo após sua entrevista, o entrevistador Frajola falou que acabava de receber um telefonema do Dr. Júlio Delvigna, no qual este afirmava que a funcionária a qual se referia a vereadora teve ampla defesa na pessoa da própria vereadora, então no exercício da advocacia. Contudo, perder a ação em decisão prolatada pelo âmbito juízo de conciliação e julgamento de Tietê. A gente vê na televisão, na imprensa, a gente está vendo que hoje os funcionários públicos estão mais criminosos que os próprios criminosos soltos na rua. A gente vê uma morosidade muito grande da justiça em relação a esses fatos, reinando uma impunidade pelo país inteiro, principalmente decisão contraditórias, um tribunal entende de um jeito, outro juiz entende de outro. E, na verdade, todo mundo quer discutir o sexo dos anjos. Resta suficientemente claro que as atitudes tomadas pelo vereador Valério Fane demonstraram estar a mesma sofrendo de certo desequilíbrio, pois, embora profunda conhecedora das normas e leis, põe-se contrário à aplicação das mesmas. De fato, pois ao invés de agir com o propagado respeito regimental, assegurado ao Executivo e ao Legislativo, quando de seus pronunciamentos e opiniões, imputa-lhe a peste de criminosos e sequer percebe que, depois a lei maior desse país democrático, que em seu artigo 5º, 52, estatui, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vem a mesma se valendo do escudo da imunidade para, de forma inconsequente e desequilibrada, proferir todo tipo de impropério, não contra a pessoa jurídica do vereador ou do prefeito municipal, mas contra os cidadãos e os pais de família que habitam cada um deles. Não é só ao afirmar da incompetência do judiciário em apreciar as decisões emanadas dessa Casa de Leis. Fez a mesma vistas grossas para o quando disposto do artigo 35º do artigo 5º daquela citada Carta Magna. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Nem mesmo preocupou, dentro da postura que deve um vereador ser valor perante a população, de não causar animosidade entre o Legislativo e o Judiciário. Ora, evidente que essas inconsequentes afirmativas, da qual se valor a vereador, veio apenas e tão somente denegrir a imagem dessa nossa casa, não só perante o Judiciário, mas especialmente
perante a opinião do nosso próprio povo. O fato não adianta apenas querer impor-se necessariamente, que o querer sempre é respaldado num princípio legal. Assim que a Constituição Federal traça diretrizes e esses conflitos com os interesses da vereadora, impõe-se por princípio a norma legal, que se prevaleça a lei maior. Diante do exposto, envolto pelo manto do dever de respeitar, defender e cumprir a Constituição Federal e Estadual, e lei orgânica municipal e regimento interno dos interesses e direitos do eleitor em geral, esta Casa de Leis propõe surgir a presente indicação, ouvindo-se o plenário. Termos em que pede deferimento. Está aqui em 2 vias também, e eu quero que protocole. Numa das afirmações, que eu não vou ler, porque eu tenho a cópia da sessão inteira, dessa sessão extraordinária que o Zé não teve a oportunidade de assistir, ela fala que o endosso do cheque do Alto Posto Conchense é falso. Ela afirma que é falso, porque o senhor Neto é um simples funcionário do posto. Mas, senhores, no cartório de tabelionato do Miguel Trevisano, existe uma procuração para o senhor Neto, que eu não sei o nome dele, desde 11 mês de novembro de 85, para ser o representante legal, constitucional em todas as decisões do Alto Posto Conchentes, podendo assinar e fazer contratos. Isso se encontra no livro 23, as folhas 29, a qual nós já pedimos uma certidão para juntar aos senhores vereadores como prova das infâmias dita aqui na última sessão propalada, e sessão extraordinária propalada. Eu passo então ao presidente da Câmara as provas. Está aqui a cópia dos cheques. Ela não precisaria depositar R$10 na minha conta, porque no próprio processo que ela tem conhecimento que o pai dela é o defensor, o acusador, tem lá meu extrato bancário, onde demonstra quando é que eu depositei esse cheque, quando é que saiu esse dinheiro e está o número da minha conta. Foi tudo uma questão de circo para iludir os senhores vereadores que, na boa fé, votaram o afastamento tanto de mim como vereador, como do prefeito municipal, que nada tem a ver com isso. Senhores vereadores, para encerrar, nós temos aí alguém que não gosta de Conchas e não gosta do povo de Conchas. Por que desestabilizar uma administração há 5 meses de uma eleição, em que, numa visita próxima do governador de estado, há poucos dias, eles nos ofereceu 300 casas populares, 250 para Conchas e 50 lá para Juquiratiba, onde aqui nós temos 2 representantes, que é o Zizinho e o Darcísio. Ele nos prometeu R$150 mil para o recapeamento da nossa cidade, coisa que nós não iríamos conseguir nunca. Ele nos prometeu o asfaltamento da estrada de Juquiratiba, pedido esse que faz 30 anos, eu desde que conheço por gente como político, nós já queríamos que a estrada de Juquiratiba fosse asfaltada. Desestabilizar um governo numa época dessa é renunciar a todos esses melhoramentos que nós temos que lutar e para o que nós fomos eleitos e vamos honrar com o nosso mandato. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos e desculpem. Convido para fazer uso da tribuna a vereadora doutora Valéria. Valéria, suspense. Everaldo. Everaldo.
Senhores vereadores, senhor presidente, eu estou impressionada hoje com o meu algoz nesta tribuna, que eu estou realmente apavorada, principalmente com essa plateia maravilhosa que está aqui hoje. Sem manifesto, por favor, quem não está assistindo a sessão, sem manifesto. Por favor, silêncio, senão a gente vai precisar tomar outras medidas. Realmente, senhor presidente, todo denunciante nesse país é taxado de louco, de débil mental, de insano, porque quem fala a verdade nesse país realmente tem que ser louco, porque sempre fica sofrendo todos os tipos de pressões, sentimentaloides ou não, mas existem as pressões naturais para que se sempre abafe e se oculte as verdades. Mas isso não me assusta, porque graças a Deus a minha saúde física, mental e espiritual, graças a Deus, é excelente. Gostaria de dizer o mesmo de certas pessoas nessa cidade. Gostaria que certas pessoas também se submetessem a fazer um exame de psiquiatria para ver se realmente não são insanas, mas sim psicopatas. Eu não temo a verdade, eu não me assusto com pressões, muito menos eu vou me afligir com denúncias que, na verdade, são meras retaliações e atos extremamente vingativos querendo me calar. Eu não vou calar, eu não vou parar e eu vou continuar a investigar o que ficou para trás. Os senhores vereadores sabem muito bem que a comissão especial de inquérito que foi aberta o ano passado sobre os fatos que foi denunciado por mim nesta tribuna, tiveram uma obstrução na investigação em virtude da falta da quebra do sigilo bancário que foi solicitado. O senhor prefeito municipal, na condição de prefeito e presidente do consórcio, poderia ter autorizado a quebra do sigilo, mas não autorizou. E, por circunstâncias não entendidas, a Justiça negou a quebra do sigilo bancário naquela época. Fato esse que eu tenho certeza que será modificado à vista de um indício absolutamente robusto para que seja feita uma devassa nas contas do hospital, principalmente com relação a essa verba dos R$250 mil que vieram da Secretaria de Estado. Eu gostaria de dizer, primeiramente, que eu não sabia que se nascer numa cidade é diferente de se nascer em outra. Aqui me conste na minha certidão de nascimento, eu sou brasileira. E em qualquer lugar do território nacional, eu vou continuar sendo brasileira. Portanto, essa demagogia, esse discurso sentimentaloide e passional de se falar que eu ataco a cidade de Conchas, que eu ataco as famílias conchenses, os senhores vereadores são prova que nunca, em absoluto momento, esta vereadora teceu qualquer comentário particular da vida de qualquer pessoa. Os meus pronunciamentos foram sempre dirigidos a pessoas que exercem os seus cargos públicos. Eu nunca entrei no mérito de vida pessoal de ninguém. Mas as pessoas gostam de falar da minha vida. Mas eu não me incomodo com isso também. Porque a minha vida privada, tanto como advogada, como pessoa e como vereadora, está aberta para qualquer pessoa. Então, eu não me incomodo com qualquer tipo de comentário nesse tipo de ordem, porque exatamente não existe nada de pessoal quando se está exercendo um munus público, e sim interesse social perante uma população que está há anos sofrendo com a falta e precariedade
de atendimento no nosso hospital. Ninguém fala, ninguém discursa passionalmente a respeito das vítimas do hospital. Nos parece que o hospital, o Consórcio Intermunicipal de Saúde, nesses 3 últimos anos, foi uma maravilha. Nós temos um hospital que é um brinco. Tudo funciona perfeitamente, o povo é atendido corretamente, o povo não sofre com omissão de atendimento por falta de médico, por falta de remédio. Pessoas que morreram por falta de atendimento, crianças que morreram recém-nascidas por falta de equipamento adequado. Isso ninguém toca no assunto. Por que será? Por que será que ninguém se levanta para defender realmente esses interesses sociais? E se busca se camuflar atrás de um interesse social sentimentos que não vêm ao caso do que foram colocados aqui nesta Câmara? A administração pública é muito mais séria do que certas pessoas nesta cidade querem fazer crer para a população. Se brinca com o próprio dinheiro. Com o seu dinheiro próprio, você faz dele o que quiser e como quiser. Com o dinheiro público, não. Com o dinheiro do povo, não. O dinheiro do povo é coisa séria. Quando se assina um cheque do dinheiro do povo, tem que se assinar com responsabilidade, tem que saber o que se está se assinando. E não simplesmente querer depois se omitir. Eu não denunciei desvio de verba particular. Eu denunciei e comprovei documentalmente desvio de verba pública. Assinado pelo prefeito na condição de presidente do consórcio e do ex-coordenador do consórcio e atual vereador. É fácil se fazer acertos com dinheiro público, mas é engraçado que ninguém na vida privada se dispõe a fazer a mesma coisa. Por que não se faz caridade com dinheiro privado? Por que será que o acusado, denunciado aqui, não fez por caridade e fazer todas as transações e caridades para o hospital com o dinheiro privado dele? Se faz caridade com dinheiro privado, não se faz com dinheiro público. Com dinheiro público não se brinca. Com dinheiro público não se desvia para depois tentar se justificar. Porque não existe justificativa para o injustificável. O acusado, no caso denunciado, falou que eu sou a defensora da moral, mas que eu estou defendendo o alto posto consciência. Primeiramente, que eu gostaria de frisar que eu não sou advogada do alto posto consciência. O Dr. Walter, meu pai, é advogado. Por segundo, que eu me propus em ser testemunha do seu Antônio Barbie, e não do alto posto consciência, em si, propriamente dito. Por quê? Porque eu é que entrevistei o seu Antônio Barbie antes de formular as denúncias, eu que levantei toda essa questão. Então, eu sei exatamente avaliar a má-fé ou não do que se aconteceu. O seu Antônio Barbie é um herói, porque ele teve a dignidade de vir depor perante essa comissão especial de inquérito ano passado e assumir o que muitos empresários não assumiram aqui perante a SEI. Pularam fora, vieram com um advogado. Quem tem a verdade do lado não precisa de advogado. O seu Antônio Barbie veio depor perante a SEI sem advogado, porque ele trouxe a verdade. Não precisou fazer como outros empresários na época que eram suspeitos, que vieram aqui com advogados. Para que advogado? Só réu precisa de advogado. Quem tem a verdade não precisa de advogado. Eu acredito na boa-fé do alto posto consciência. Porque realmente o seu Antônio e a dona Mercedes, que são os proprietários do posto, não sabiam da emissão dessa nota fiscal, que foi dada e fornecida sem consultar o seu Antônio e a dona Mercedes por um funcionário. Tenha ou não tenha procuração, ele não pediu autorização dos
proprietários desse posto para emitir essa nota. Agora, um fato curioso que foi apontado na denúncia, mas que não foi rebatido, não se rebate o incontestável, obviamente. O Alto Posto Conchense mantém um contrato com a Prefeitura Municipal desde, acho que dezembro de 1997, se eu não me engano. Na época em que foi solicitada essa nota fiscal de combustível, que todo mundo sabe que é fria, porque realmente não teve combustível nenhum fornecido por consórcio, o senhor prefeito municipal, quando assinou esse cheque e viu que era nominal ao Alto Posto Conchense, ele deveria presumir que algo estava errado para ele assinar aquele cheque. Porque quando a gente assina um cheque no particular, nenhum empresário, nenhuma pessoa de bom senso, na vida privada, assina qualquer cheque sem saber por que está assinando. Agora, quando é o dinheiro do povo, vamos assinando qualquer coisa aí, será que é bem assim? O Alto Posto Conchense fornecia combustível para toda a frota de veículos da Prefeitura e do consórcio. Todas as ambulâncias do consórcio são patrimoniadas pela Prefeitura. Toda a manutenção feita nos veículos do hospital eram pagos diretamente pela Prefeitura. Todos os combustíveis das ambulâncias eram feitos mediante requisição de combustível assinados pela Prefeitura. Mas, mesmo assim, ciente de que não poderia haver um pagamento para o Alto Posto Conchense, o senhor prefeito municipal assinou o cheque. Então, das duas, uma. O senhor prefeito municipal, na condição de presidente do consórcio, duplamente responsável pelo dinheiro público, deveria ter presumido o mau pagamento que estava sendo feito. Ou ele sabia que não estava sendo pago o combustível, então ele é conivente com a situação, porque ele já sabia. Ou, se não era conivente com a situação, deveria ter presumido o mau pagamento, porque não se pagava combustível nenhum para o Alto Posto Conchense. E é exatamente esse que foi o teor da denúncia apresentada por esta vereadora, no sentido da negligência do senhor prefeito com relação à defesa da verba pública. E o desvio propriamente dito pelo senhor vereador, que, fazendo acertos de contabilidade dentro do hospital, ou seja lá o que for, desviou dinheiro público para a conta particular dele. Se existe a saída ou não desse dinheiro, não vem ao caso. O que eu indago dos senhores vereadores, se é moral, se é lícito, se é transparente, se fazer uma negociação com dinheiro público dessa maneira. Obviamente que eu não vou entrar em grandes detalhes da denúncia também agora, até porque a denúncia é comprovada documentalmente e os senhores vereadores, em oportunidade futura, avaliarão o teor dessa denúncia com mais tempo e dentro do trâmite legal, onde os denunciados terão o direito de defesa, de apresentar suas defesas, a comissão vai avaliar a denúncia e a defesa apresentada e depois vai para julgamento tudo isso. Outra coisa que eu gostaria de dizer, que se equivoca profundamente o denunciado, quando disse que eu induzi os vereadores na votação do afastamento. Primeiramente, se eu tivesse todo esse poder, eu acho que eu não era louca. Eu acho que eu era boa mesmo, mais ou menos Dini Eugênio, uma feiticeira. Realmente eu tenho poderes sobrenaturais de chegar aqui e induzir e obrigar todos os vereadores a fazer uma coisa. Olha como eu sou poderosa. Obviamente que isso não ocorreu. Porque os senhores vereadores têm uma consciência madura e crítica suficiente para saber no que fazem e votar com a sua própria consciência, com as suas próprias posições, as suas próprias ideologias e suas próprias opiniões. Então, na verdade, o que nós vemos são alegações passionais que não levam e não trazem nada. As irregularidades que
que o acusado diz que eu inventei, são tão inventadas que está empipocando inquéritos na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, já temos uma ação civil pública perante o Ministério Público Local. Realmente eu inventei tudo. Tanto eu inventei tudo que a Justiça está tomando providência. Realmente eu acho que eu estou louca. Porque o certo está se transformando no errado. Querem que a verdade se transforme em uma mentira. Mas, com certeza, a justiça e a verdade demoram. Porque nesse país ela é um pouco lenta. Aliás, um pouco lenta até demais. Mas ela chega. E a verdade um dia brota. E quando a verdade brotar, a gente vai realmente poder separar o joio do trigo e a água do óleo. As falhas técnicas que foram encontradas pelo Ministério da Saúde e pelo próprio Ministério Público ou pela própria comissão de inquérito, realmente foram tão poucas falhas que realmente se transformaram em processo. Infelizmente, o senhor prefeito municipal, ele, não autorizando a quebra do sigilo bancário, realmente ele contribuiu para o obstamento da verdade. Eu acho que aonde se quer transparência, ninguém se incomoda em que sejam investigadas as coisas. Então, a partir do momento que se negou a quebra de sigilo bancário e que se mantém essa posição, pelo que se sabe, obviamente que nós vamos ter que realmente se socorrer da justiça e esperar que a justiça realmente venha à tona, quebrando o sigilo bancário e investigando a fundo essas denúncias que foram feitas. Existem suspeitas de mais de 70 notas fiscais frias, cujos pagamentos não se sabe aonde foram parar ou por que foram parar, por que foram feitos. As denúncias que eu fiz nesta tribuna em fevereiro do ano passado continuam com algumas incógnitas, mas aos poucos a verdade está sendo clareada. Ao contrário da preocupação do nobre vereador José Delbem, gostaria de deixar bem claro que eu respeito as decisões anteriormente tomadas por esta casa, porque, como eu já disse, nenhuma sessão extraordinária feita desde 1997 para cá, pelo menos enquanto eu estou aqui dentro, eu posso afirmar do que eu presenciei. Do passado eu não posso falar porque eu não estava aqui. Nenhuma sessão extraordinária foi alguma vez convocada por escrito. Todos os vereadores são chamados por telefones, comparecem, assinam a convocação na Câmara, assinam o livro de presença e se faz a sessão extraordinária. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: se quiserem marcar uma sessão extraordinária para hoje, com as denúncias que foram feitas pelo vereador Elias, fiquem à vontade, porque eu não vou bater lá na justiça para anular nada não, tá? Podem ficar tranquilos, porque eu aceito a soberania dessa casa. Aceito o sistema que a gente tem. E não fico inventando regras quando o negócio sai fora do controle. É que nem jogador quando não aceita perder na mesa, né? Sempre quer inventar uma regra para conseguir ganhar. Tem gente que não aceita perder nunca. Tem gente que aceita que a casa não cai nunca. Mas a casa cai. Eu não estou preocupada com nada e, portanto, eu gostaria de deixar os senhores vereadores e o senhor presidente na mais absoluta tranquilidade para marcar quando quiser essa sessão extraordinária convocada pelo vereador Elias, porque eu não vou, como disse, bater na justiça, não. Eu respeito a soberania desta casa. No mais, eu gostaria também de dizer que o senhor Elias Valdrigue
disse que eu estou trazendo tumulto para a cidade, que a pacata cidade de Conchas não é mais como era. Realmente, a verdade, muitas vezes, causa conflitos. Principalmente onde existem grandes interesses no meio. O fato que eu levei a entrevista na rádio, quando eu afirmei que realmente o prefeito e o vereador são daqueles que mandam, faço o que eu faço, aliás, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, e citei o caso da funcionária que foi afastada sumariamente do seu cargo estável dentro da prefeitura, concursada, efetiva, afastada arbitrariamente no seu gozo de férias, e fiquei sabendo posteriormente, porque não estava assistindo a entrevista da rádio, que foi mencionado que eu teria entrado com essa ação para essa funcionária e que eu teria perdido o processo. Primeiramente, existe um grande equívoco nessa afirmação, porque eu não sou advogado dessa funcionária, quem é advogado dela é meu pai. Por segundo, o que eu gostaria de esclarecer é que esse processo não teve julgamento. Esse processo está em trâmite. Então, é uma grande mentira o que foi anunciado na rádio, que esse processo ela perdeu, que esse processo ainda está em julgamento, aliás, nem foi julgado ainda. Por fim, senhores vereadores, eu gostaria só de enfatizar que a Câmara, através da presidência, está cuidando de impugnar a decisão da liminar concedida pela meritíssima juíza da segunda vara, da qual já me manifestei na rádio criticando essa decisão e reitero nessa oportunidade a crítica, porque realmente acho que foi precipitada, é o meu ponto de vista, e totalmente vaga, até porque ela não, no meu entendimento, a juíza não tinha elementos suficientes na mão para analisar a liminar quando foi apreciada. Portanto, eu gostaria de me remeter a falar sobre a denúncia posteriormente, após realmente essa decisão pendente na Justiça ser esclarecida. E, principalmente, gostaria também de enfatizar que em nenhum momento essa liminar, que foi concedida pela juíza, entrou no mérito da denúncia. Essa liminar foi concedida simplesmente anulando a sessão extraordinária por ato da convocação, a qual eu entendo que não era procedente a liminar. Será objeto de apreciação novamente da Justiça. A Justiça irá se pronunciar sobre o caso e, numa próxima oportunidade, estarei me manifestando mais profundamente sobre as denúncias e sobre as demais investigações que eu também já tomei a cautela de encaminhar para os órgãos próprios para que seja realmente quebrado o sigilo bancário e investigadas as demais notas frias que foram apontadas nas denúncias do ano passado. Era o que eu tinha a dizer. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar gostaria de deixar registrado o meu protesto que, ao adentrar esta casa, nas escadas da Câmara, eu pude notar que tem uma placa dos 500 anos de Brasil. E também notar que o meu nome não se faz presente nesta placa. Eu sei que muitas vezes eu até sirvo de espinho para alguns vereadores, mas vão ter que me engolir até o final dessa gestão. E não é estando lá ou não estando meu nome que eu vou deixar de estar presente e estar sempre brigando e lutando pelos interesses do nosso povo. Vereador, não foi mágoa de ninguém, porque quem mandou fazer a placa foi eu, quem passou os nomes dos vereadores foi os funcionários da Câmara. Eu acho que eles não tiveram mal fé de fazer isso para você. Peço desculpa, vai ser ratificada a placa.
Você pode Eu ficar gostaria. sossegado. Eu gostaria, porque também eu acho que eu sou, não sei, pelo menos eu penso ser também um vereador que faz parte dele. Ninguém está perseguindo você, não. E ao continuar, eu gostaria de relembrar 2 fatos. Um deles, em que uma votação desta casa, como foi dito, eu fiquei sozinho, me manifestei, em que tinha aqui presente uma bacia para que os vereadores lavassem as suas mãos, como Pôncio Pilatos. Eu joguei essa bacia e fiquei sozinho. Porque, desde que foi, nesta época, feita uma SEI para julgar os trabalhos dessa casa, investigações, foram gastos, na época eu me manifestei, foram gastos com advogados, gastos com contadores, com documentos. E depois, ao final dessa SEI, se achou melhor encaminhar ao Ministério Público. Então eu me posicionei e votei contra. Porque desde que nessa casa foi feita uma SEI, então teria que ter capacidade para julgar, ou condenar ou absolver. Não depois, no final dos trabalhos, encaminhar simplesmente para o Ministério Público. Então me posicionei naquela época contra. E depois, praticamente também nesta última sessão extraordinária, também praticamente me posicionei contra essa votação, pedindo que fosse adiada, que fosse vista com mais calma, que não se precipitasse em julgamento. Talvez até fui mal interpretado, mas fui o único que me posicionei e pedi que fosse adiada, que fosse depois desse julgamento no fórum, que já que nós encaminhamos para o fórum, para o Ministério Público, nós encaminhamos esse processo, então não está de capacidade nossa dos vereadores de estar no fórum e pedindo novamente, vai e vem, como que ficamos? Já que foi encaminhado, daqui a pouco permito a parte, deixa eu só me expressar. Então que se aguarde pelo menos ao final desse julgamento, para depois tomarmos uma decisão. E nunca uma decisão precipitada, uma decisão com calma. Pois muitas vezes a palavra julgada, ladrão, pesa muito. Essa palavra dói e machuca. Eu acho que ladrão, depois que ele foi julgado, teve o direito de uma defesa. Aí sim, aí podemos chamar, não, ele roubou, ele desviou dinheiro, mas depois do julgamento, depois de uma defesa. Então essa palavra muitas vezes pesa e pesa muito. Então eu pedi, quando me manifestei, pedi que fosse adiada, pedi que fosse feito em outra sessão, não foi ouvido. Então, nobres vereadores, torno a pedir, não se tomar decisão nenhuma precipitada. Pode fazer uso da palavra, nobre vereador? Com a palavra, vereador Darcísio. Senhor presidente, nobres colegas, no tocante do assunto, a gente nota que resbala bastante na SEI, o qual eu fui presidente desta comissão, o qual aqui, quando o colega Elias Rodrigues voltou, eu falei para ele, esse presidente quer conduzir esta SEI da melhor maneira possível. Falei, se dever, o senhor tem que pagar pelo erro. Se não dever, o senhor fica de bem com a sociedade, este presidente, esta comissão também fica de bem com a sociedade. Foi esse o pronunciamento desse vereador que tem fita gravada. Agora, o senhor fala uma coisa que o senhor não ajudou a mandar para o Ministério Público. Temos o relatório, foi unânime, está aqui demais membros da comissão, foi unânime a votação, menciona no relatório que foram os 7 votos a favor a mandar para o Ministério, o qual nós não conseguimos os trabalhos nos primeiros dias, como mencionado pelo Elias Rodrigues. No segundo, nosso regimento, esta Casa de Leis, nosso regimento reza que pode prolongar por mais 90 dias. Nós não conseguimos concluir os trabalhos. Onde que daí diz, arquiva-se ou manda para o Ministério Público. Que nós fizemos a votação, eu acho que o senhor se esqueceu, porque
Foi unânime a votação. Eu gostaria de alguma confirmação pelos demais membros. Não, senhor. O senhor deve, se quiser, nós temos aí em fita gravada, tudo. Eu me levantei, eu fiz o relatório, a parte, Vossa Excelência. Só que depois, no dia seguinte, eu não assinei junto com Vossa Excelência o encaminhamento ao Ministério. Só que no seguinte, eu fiz o relatório à parte. Nós ganhamos a votação de 4-3. Tudo bem. Só que depois, no dia seguinte, o senhor voltou atrás. Não, nunca fiz isso. Eu fiz o relatório em separado, Vossa Excelência deve lembrar, eu mexi na documentação dessa casa. Eu fiz o relatório separado, deixei meu voto separado, e quando a nova vereadora se manifestou, eu fui o primeiro que joguei essa bacia no chão e falei que para mim não servia porque eu não tinha lavado as mãos e encaminhado ao Ministério Público. Eu fiquei sozinho. Eu me recordo disso, fiquei sozinho e só o senhor procurar documentos nessa casa. Nós vamos procurar. Então, agora, depois que foi encaminhado ao Ministério Público, que a Câmara de Vereadores não teve competência, ou não quis, ou quis ser omissa, de julgar. Então, se encaminha ao Ministério Público. Isso eu bati contra. Vossa Excelência recorda que eu bati contra, que deveríamos ter competência, já que começamos, depois de um gasto exorbitante na Câmara, aí a gente simplesmente pegar a bomba e mandar para o promotor. Então, competência de julgar, condenar ou absolver, que se resolvesse nessa casa. Pois não, pode fazer o vereador Agenor. O vereador, eu acho que o senhor está equivocado. Não. Veja bem, ninguém lavou as mãos e mandou para o Ministério. Não conseguimos concluir os trabalhos porque não foi permitido entrar na conta do consórcio. Se o senhor acompanhou a ação, o senhor deve saber disso. Eu sei. Então o senhor não pode falar que nós fomos omisso. O senhor deve falar a verdade, o que aconteceu aqui. Eu estou falando a verdade, mas foi trazido uma bacia aqui? Não, a bacia, peraí. O senhor não entendeu o que foi a bacia, então. O que foi? O senhor não entendeu. Eu não sei. A vereadora... Veio pizza, eu me lembro desse dia. Não, tudo bem, mas o senhor acha que não acompanhou direito os trabalhos aqui, porque não foi isso que aconteceu. Foi encaminhado porque não foi possível concluir os trabalhos por falta de acesso à conta do consórcio, que foi negado pelo presidente. A realidade foi isso, vereador. Agora o senhor está falando coisa que não é correta. Era isso que eu ia dizer. Com a palavra a vereadora, doutora Valéria. Ou se Vossa Excelência me permite, eu acho que o ponto foi exatamente o colocado pelo vereador Agenor, que Vossa Excelência também não deve ter entendido. A pizza e a bacia foi realmente porque ficou truncadas as investigações. Parou-se pela metade, não se concluiu, a verdade não veio à tona. Mas a Vossa Excelência, naquele dia, em uso da tribuna, se referiu aos vereadores que estariam lavando as mãos e encaminhando ao Ministério Público. Mas foi dito isso, que os nobres vereadores estariam lavando as mãos e encaminhando ao Ministério Público. Vossa Excelência se manifestou nessa tribuna, usando esses termos e essas palavras, que acabou virando em pizza. Pode fazer uso da palavra. Com a palavra. Senhor vereador, Com a palavra. Vossa Excelência é testemunha do respeito que eu tenho em que pese os espinhos, você colocou, mas é uma brincadeira que nós fazemos aqui para aqueles que não entenderam a colocação do vereador. Eu estou aqui um pouco preocupado com o desenrolar da nossa sessão e que isso não seja motivo para interrompê-lo. Eu respeito, ouvi com atenção o vereador Elias, ouvi com atenção a vereadora Valéria, estou ouvindo com atenção Vossa Excelência, mas eu acho que nós estamos nos perdendo nessa discussão. Eu acho que a primeira coisa, se alguém quer fazer alguma coisa, apurar, seja o que for, que se faça... Na Justiça. Na Justiça, e se for o caso, deu entrada dois requerimentos de entrada. Pois não. Eu acho que nós devemos ter a serenidade necessária para a gente não se perder. Ou seja, a gente, em vez de discutir, talvez esse seja também problema da cidade, mas outros problemas que estão aí, urgentes a serem resolvidos, mas acho que nós vamos nos perder nessa discussão. Não estou criticando, Vossa Excelência, estou apresentando uma sugestão para que a gente tente trabalhar um pouco com serenidade, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã discutindo essa situação, porque cada um tem o seu ponto de vista que merece ser respeitado, mas nós vamos ficar a próxima sessão, as próximas sessões, dessa maneira. Então vamos, todos, cada um com o seu, procurar um pouquinho, nós estamos voltando àquilo que foi debatido quanto à Comissão Especial de Inquérito.
Isso. Eu concordo. Vamos deixar na Excelência. justiça essa questão, assim como o caso do mandato de segurança, que nós temos que aguardar uma solução, e talvez seja melhor, vá de encontro àquilo que todos querem aqui, que seja feito um resultado justo e sem prejudicar ninguém. Então, essa, eu agradeço a parte, não considero uma crítica ao seu pronunciamento, ao pronunciamento de Vossa Excelência, mas vamos tentar colocar a coisa de forma mais séria. Vou ser breve. Vossa Excelência tem toda a razão, eu me pronunciei, não tenho, em primeiro lugar, não tenho estudo, não sou advogado de ninguém, nem do senhor Elias, nem do senhor prefeito, não tenho autorização para defendê-los, eu simplesmente fiz uma declaração dos meus pronunciamentos, como foi dito, que foi encaminhado. Então, eu fiz o seguinte, eu quis fazer uma declaração do meu pronunciamento. E quanto à sessão que Vossa Excelência diz, está certo, Vossa Excelência, que nós estamos, vamos dizer, desviando para outro lado, enquanto que poderia ser tomar outras medidas, outras votações, também tem razão. Mas eu gostaria de, ao encerrar essa tribuna, dizer o seguinte, que quase 4 anos estão se passando do senhor prefeito municipal e nosso como vereadores. E o que nós fizemos sem ser obrigados nessa Câmara com acusações pesadas de um para o outro. Assim eu encerro. Pode, presidente. Veja bem, eu gostaria agora de colocar essa questão aqui, no que diz respeito, e eu falo agora no meu nome e nome do meu partido, quanto a essa questão última colocada por Vossa Excelência. Observe, o senhor, que durante esses 3 anos e 4 meses, a oposição tem debatido os assuntos de interesse da cidade. Eu me refiro aqui ao PMDB. Nós temos debatido os problemas da cidade, tanto é verdade que apenas um projeto foi rejeitado nesta casa, que nós entendíamos que não seria bom para os interesses do povo. O outro processo, em que a situação foi vitoriosa. Houve o debate, se ganhou, se perdeu, mas no final da história eu espero que tenha ido esse resultado ao benefício do povo. Então eu não considero, por exemplo, que esta casa tem, no todo, criticado o seu prefeito. Nós temos feito críticas, sim, mas nunca em caráter pessoal, nunca em caráter destrutivo. Então aqui eu coloco essa defesa em meu nome e em nome do meu partido. As decisões têm sido tomadas, existem erros e acertos, disso não tenha dúvida, mas se falar que a administração municipal, ou a figura do senhor prefeito, ou a figura de qualquer vereador, tem sido atingida pela oposição, pelo PMDB, isso se constitui numa verdade. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade desse esclarecimento. A Vossa Excelência, acho que não me entendeu, não me interpretou bem, mas é o seguinte, não estou falando, ao encerrar, que nós estamos atrapalhando ao senhor prefeito. Estamos falando que estamos caminhando para quê? Para mais acusações, mais debates entre os vereadores, enquanto que estamos perdendo grande tempo como vereadores da nossa vereança e poderíamos estar ao lado do senhor prefeito, vamos ver isso, vamos buscar verbas, vamos lutar, vamos trazer benefícios para a cidade. Então seria nesse termo que eu estou dizendo, não estou dizendo partidário não, enquanto que se fica, mais ataques estão para vir. Não estou para este lado ou para aquele, não estou pendendo, não estou acusando e nem defendendo ninguém. Simplesmente o meu ponto de vista é esse. Vamos parar um pouco com essas brigas, né? Pois não. Com a parte do vereador Nilton Liberto. Senhor presidente, senhor vereador, eu acho que o nosso colega está errando muito. Eu que não sou nada, ele está errando. Porque toda essa briga foi por causa dos 250 que eu, o Zé Lampavã e o presidente do consórcio, o Elias Rodrigues, que trouxe para a Concha. Eu acho que eu fiz bastante pela cidade junto ao prefeito. Agora, se o senhor não fez, não vem acusar os outros companheiros. Porque eu acho que eu fiz, o meu companheiro Zé não fez, e o Elias, como administrador do hospital, fez pelo povo de Concha e ajudando o prefeito. Tá certo. Eu não gostaria nem de entrar nesse mérito de discussão, não. Tá? Eu deixo para a próxima, mas está na consciência de cada um. Tá certo? Dessa verba que veio, eu não queria entrar no mérito, tá certo, senhor presidente? Me perdoe, mas Vossa Excelência muitas vezes busca e traz colegas junto na sua garupa. É isso que eu tinha a dizer. Convido para fazer. Tem som.
Convido para fazer uso da tribuna o vereador José Delbem. Não. Senhor presidente, senhores vereadores, quando eu vim para a reunião, inclusive atendendo solicitações do senhor presidente, eu me propus que não falaria a respeito do assunto, falaria a respeito de algum outro assunto de interesse do nosso município. Mas eu tenho que prestar algum esclarecimento aqui, tanto aos vereadores quanto à população de um modo geral. O que seria esse esclarecimento? A respeito da minha ausência nessa reunião chamada de extraordinária que ocorreu na sexta-feira, dia 14. Tem razão, em parte, a vereadora doutora Valéria, quando afirma que determinadas reuniões extraordinárias, as convocações foram feitas via telefone. Não resta a menor dúvida. Concordo plenamente. Mas eu gostaria que o senhor soubesse também que são poucas as reuniões extraordinárias que nós tivemos nesse mandato legislativo nosso. Se vocês contarem, vocês vão ver que são muito poucas. A maioria das reuniões são ordinárias. E realmente a gente recebia telefonema. Mas normalmente a gente recebia um telefonema no dia anterior, dizendo: Zé Delbem, vai ter uma reunião na Câmara para assinar um convênio que a Prefeitura precisa levar esse papel para São Paulo depois da manhã e precisa fazer uma reunião amanhã. São poucas, eu não me lembro. Talvez possa ter ocorrido de receber um telefonema na casa ao meio-dia dizendo que vai ter uma reunião às 5 horas da tarde. Eu não me lembro disso. E outra coisa, por favor, senhor presidente, eu não permito a parte para ninguém. Eu ouvi o vereador Elias Aldri, ouvi a doutora Valéria, ouvi os demais vereadores, não apartei ninguém, então eu quero falar à vontade. Deixa eu ficar bem esclarecido, não permito a parte para ninguém. Como não havia nada marcado na quinta-feira, até as 24 horas, ou até as 19 horas e 30, da quinta-feira, dia 13, devido a interesses particulares, eu me dirigi a São Paulo. E retornei às 22 horas e 30, quando fiquei sabendo do que tinha ocorrido. E muitos propalaram, não da parte dos vereadores, que eu não frequentei a reunião para não enfrentar o assunto. Muito pelo contrário. Eu acho que todo vereador, como a vereadora, tem todo o direito de entrar com denúncia contra qualquer assunto que ela ache irregular. É um direito que lhe cabe, é um direito que cabe a qualquer vereador, não resta a menor dúvida. Agora, diz um princípio jurídico, eu não sou advogado, mas tem um princípio jurídico que diz que um erro não justifica o outro. Senhor advogado, tem mais advogados aí, parece-me que isso é bem claro. Então, porque alguém matou alguém, eu posso matar alguém também? Porque todas as reuniões foram feitas via telefone, essa aí tinha que ser também? Principalmente quando se tratava de um assunto de suma importância. Então, eu acho que, e nas vezes que eu recebia o telefonema, sempre vinha a pauta do dia. Olha, nós precisamos fazer uma reunião amanhã para tratar de um convênio sobre isso. Eu fiquei sabendo que foi telefonado na minha casa, a hora que eu voltei, no outro dia, a empregada que me contou. Então, essa é a minha explicação. Agora, a respeito dessa reunião, eu acho que, já que surgiu esse problema, que se cumpra o regimento. Existe uma soberania dos vereadores, não resta a menor dúvida, mas soberania implica também em respeitar aquilo que soberanamente foi imposto, foi implantado na Câmara. Eu creio que o regimento interno nosso não foi feito para enfeite. Ele foi feito soberanamente pelos senhores vereadores que votaram. Nós que votamos, nós somos soberanos. Então, se nós formos soberanos em implantar um regimento interno, senhor presidente, nós temos que ser soberanos também e respeitar aquilo que nós implantamos, para não surgir esses problemas que surgiu indo para a Justiça, alegando, inclusive, o problema da convocação. Não estou discutindo, em momento algum, o problema da vereadora entrar ou não com a denúncia. Em absoluto, de jeito nenhum. Eu discuto o senhor presidente ter feito, naquele momento, senhor presidente, transformar uma reunião em sessão extraordinária.
Quando o regimento interno diz, senhor presidente, que uma das competências do presidente é conhecer o regimento interno. Parece-me que o senhor presidente não leu até hoje o regimento interno. E, senhor presidente, saiba que toda a responsabilidade daquilo que ocorre numa Câmara cabe a vocês três da mesa. O vereador apresenta aquilo que ele quer apresentar. Agora, cabe a vocês da mesa decidirem se aquilo é legal, se aquilo está dentro dos princípios determinados pelo nosso regimento interno ou não. Parece-me que o senhor presidente não respeitou. Inclusive, senhor presidente, tem um item no regimento interno que diz o seguinte: toda convocação extraordinária tem que ser feita por escrito aos vereadores, e não sendo feito, é cabível a solicitação de uma destituição do senhor presidente. Tem mais. Outras coisas que alegam, que o senhor presidente talvez desconheça. Segundo me parece, o senhor presidente pode votar em 3 aspectos. Quando refere-se à eleição da mesa, quando refere-se a uma votação de 2/3, que significa dividir o número de vereadores por 3 e multiplicar por 2, não era o caso, era a maioria absoluta. E quando houver empate, o senhor vereador votou. Poderão alguns senhores contestar, dizer que ele tinha direito de votar. A justiça vai decidir isso. No meu ponto de vista, posso estar até errado, enganado, mas no meu ponto de vista eu não poderia. E um outro problema, senhor presidente, que parece-me que ocorrerá hoje uma retificação. Segundo eu fiquei sabendo, a votação implicou no seguinte resultado, segundo propalado pela rua: 8 votos a favor do afastamento, 1 voto contra e 1 voto nulo. Isso eu ouvi no vídeo comunicado pelo seu secretário. Só que observando os votos, as cédulas, não foi isso que aconteceu, senhor presidente. Na realidade, foram 7 votos pelo afastamento, 2 contra o afastamento e 1 nulo. Presumindo-se, senhor presidente, que o senhor não poderia votar, e se porventura, por hipótese, esse 7º voto que permitiu o afastamento solicitado pela vereadora fosse o do senhor, e o senhor não poderia votar, essa votação favorável ao afastamento cairia para 6. Nós não podemos discutir isso, porque foi um voto secreto. Mas pode-se presumir isso. E caindo para 6, senhor presidente, não foi alcançado o quórum exigido de maioria absoluta naquela reunião. Então, o afastamento do senhor prefeito não poderia ocorrer, porque não alcançou o número de votos suficientes, desde que o voto seu não tivesse validade, que está sendo discutido na Justiça. A doutora Valéria, denunciante, tem todo o direito de entrar com seus recursos e contestar de acordo com o ponto de vista dela. Respeito também, não resta a menor dúvida. Agora, esse é o meu ponto de vista, baseado naquilo que consta no regimento interno. Então, são esses esclarecimentos que eu queria fazer, antes de entrar em alguns outros assuntos, os quais entrarei agora, que dizem respeito a assuntos importantes do nosso município, que dizem respeito a nós defendermos a população, a nós defendermos aqueles que depositaram seu voto de confiança em nós. Primeiro, senhor presidente, queria justificar o motivo de uma indicação minha para colocação de mais horas de serviço para os monitores das creches. Acontece que, tempos atrás, as mães que levavam as crianças nas creches, elas trabalhavam como doméstica. Então, elas saíam mais cedo das casas, como os senhores sabem, devem ter domésticos que trabalham na casa dos senhores. Mas, ultimamente, devido às indústrias que apareceram na nossa cidade, as mães têm conseguido emprego nessas indústrias, e ali existe um horário pré-determinado para sair do serviço. Em vez de sair às 3, 2h30, ou 3h30, como saíam das residências, elas saem às 5 horas ou até mais. Então, está encontrando-se dificuldade nas creches para atendimento dessas crianças que ficam lá. Essa é a minha solicitação ao senhor prefeito, para que estenda de 4 para 6 horas esse trabalho, essa jornada de trabalho dos professores e das monitoras. Outro assunto também que me traz aqui é uma reclamação que um Conchense hoje fez a respeito da Sabesp.
Existe aquele problema que muitas vezes corta-se a sua água por falta de pagamento ou qualquer outro motivo e vai ser efetuada depois uma religação daquela rede. Agora, o que está acontecendo? A Sabesp cobra uma taxa para religar essa rede. Vai lá, corta, você paga, depois ele vai lá e religa para você. No dia 9 de abril de 1999, essa taxa para religar era R$ 5,60. No dia 6 de agosto de 99, subiu para 11,84, 100% de aumento, em 3, 4 meses. Agora em agora em abril de 2000, eu falei maio porque o vencimento aqui do senhor que me apresentou o recibo é dia 8 de maio, mas refere-se ao mês de abril. Aconteceu o caso de novo, e houve a necessidade da religação. E qual foi o susto do Conchense ao receber o aviso de que atualmente, para efetuar essa religação, ele tem que pagar R$ 70,86. Faça o cálculo, deve dar mais ou menos em torno de 1.000, passa de 1.000%. É impressionante. Então, senhor presidente, eu gostaria que você oficiasse ao pessoal da Sabesp da nossa cidade, ou ao pessoal da Sabesp de Botucatu, para que dê essas explicações necessárias a respeito do como que pode-se aumentar uma porcentagem tão grande e exagerada, quando você pega um jornal e vê que a inflação é de 0,8, 0,9 ao mês. Quer dizer, para dizer que o país não está sofrendo inflação, publicam-se dados errôneos. Se é 0,8, é 1, é 2, por que a Sabesp não cobra também 0,1, ou 0,8, ou 2%, 3%? Mas em um ano subir quase 1.000%, eu acho que nós da Câmara Municipal merecemos uma explicação por parte dos órgãos diretores da Sabesp a respeito desse assunto. Outra coisa também que eu fiquei satisfeito hoje é ver que aquele requerimento onde eu solicitei, e os senhores vereadores, por bem, acompanharam e assinaram também, a respeito da duplicação da rodovia de Tietê a Botucatu, está encontrando eco, está encontrando ressonância. Nós já tivemos a manifestação do senhor Milton Flávio e do deputado Jorge Caruso, interferindo junto ao governo para que tente também fazer essa duplicação para nós aqui e não fique só no trecho de Jundiaí a Tietê, como já vai ser iniciado. Que estenda de Tietê a Botucatu, que eu tenho certeza que é o anseio da maioria da nossa população. Isso é alguma coisa muito importante para nós e nós necessitamos dessa duplicação. Então, parece-me que o pessoal está realmente atendendo a nossa solicitação e lutando junto ao governo para que isso seja conseguido. Senhor presidente, é o que eu tinha a dizer, era isso, principalmente eu queria me manifestar a respeito daquele esclarecimento que eu acabei de fazer. É só o que tinha a dizer. Não havendo mais vereador inscrito para uso da tribuna, consulta plenária sobre o intervalo de 15 minutos. Então, passamos à explicação pessoal do senhor vereador. Com a palavra, Wilson Desiderio. Senhor presidente, nobres vereadores, eu queria fazer uma retificação e na última sessão extraordinária eu cometi um erro. E acho que eu gostaria de retificar esse erro hoje. Quando eu anunciei 8 votos favoráveis ao afastamento do prefeito, na verdade eram 7. Então são 7 votos pedindo o afastamento, 2 a favor e 1 nulo. E acho que naquele momento, um pouco nervoso, eu acabei errando, em vez de falar 7, falei 8. Então eu gostaria de retificar o meu erro. Obrigado. Com a palavra o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de fazer um pedido ao Conselho Tutelar, em visita esses dias aí na fazenda do seu Tino Simão, fazenda Santa Helena. Um dos funcionários dele está com problema com as 2 filhas aqui na escola. Então, até eu comuniquei ao pessoal do Conselho, mas não deu oportunidade de eles passarem lá para conversar melhor. Eu gostaria que eles estavam sem carro. Gostaria que eles tomassem essa providência, porque as meninas não estão vindo na escola por motivo de briga, onde se encontra 3 ou 4 meninas, ao elas descerem do ônibus, então
as meninas são surradas por essas 4 meninas aqui de Conchas. Então, as meninas estão afastadas da escola, coisa que não pode acontecer. Então, eu gostaria que essa providência fosse tomada o mais rápido possível. E também, na mesma proximidade da fazenda do senhor Celestino Simão, tem uma ponte naquela estrada que está caindo. Não é a que caiu. A que caiu já foi dada uma solução, colocado uns tubos, mas tem uma outra antes que está caindo. Então eu gostaria que a equipe do almoxarifado fizesse uma visita o mais rápido possível, que há tempo de consertar ela ainda. Ela já desceu a base do meio metro, o meio dela. Se for rapidinho essa semana, ainda dá conserto, antes que caia, porque se cair vai ficar interditado, não vai ter transporte escolar e nenhum acesso. Então eu gostaria o mais rápido possível. Também, em visita ao bairro São José, a estrada está caótica. O pessoal está reclamando, não está tendo trânsito lá. Eu gostaria que o almoxarifado fizesse uma visita e que passasse a máquina lá. É bairro que o nosso colega Zezinho sempre está lá, mas parece que eu não estou vendo ele pedir. Então eu gostaria que Zezinho Jovelli fizesse uma visita ao bairro São José, para ver como é que se encontra. Então é isso que eu tinha a dizer. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria de dizer que eu não me manifestei a respeito desses problemas do processo aí de suspensão, tudo porque se encontra-se sub júdice. E eu prefiro aguardar a decisão da Justiça para depois eu me manifestar. Mesmo porque eu fui designado presidente da comissão processante. Senhor presidente, eu queria saber o seguinte de Vossa Excelência. Foram feitos alguns requerimentos, até verbais, por mim, sessões passadas. Eu queria saber se foram encaminhados ao senhor prefeito. Porque alguns requerimentos estão demorando 15, 20, 30 dias aqui nesta casa sem serem encaminhados. Então eu gostaria que Vossa Excelência fosse um pouco mais diligente aqui dentro dessa casa com relação aos pedidos dos vereadores, porque são pedidos importantes. Eu mesmo faço poucos pedidos, mas pedidos importantes para a população. Então eu gostaria que assim que o vereador fizesse o requerimento, a indicação, ela fosse imediatamente encaminhada ao destino. Senão nós voltaremos várias sessões aqui e estamos cobrando e o senhor prefeito ou quem de direito nem recebeu. Então, para que não se cometa injustiça, gostaria que Vossa Excelência acompanhasse pessoalmente nesta casa o desenrolar pós-sessão, o que acontece depois da sessão, para que funcione. Eu gostaria também de pedir ao Executivo. Eu vi, parece que uma operação tapa-buraco nas ruas, para que não se esqueça do bairro Bela Vista, que as ruas estão em estado lastimáveis e há muito tempo não se passa nada de tapa-buraco por lá. Desde a entrada, inclusive a Sabesp acabou de abrir e fechar um buraco lá no esgoto, está tudo sem asfalto. Então eu gostaria que o Executivo providenciasse o reparo daquelas vias públicas, né, para que o povo de lá tenha mais tranquilidade no trânsito com os carros. Eu também gostaria de pedir ao senhor presidente que coloque os projetos que estão parados em votação, porque nós temos projetos parados há muito tempo e não são colocados, eu não sei por que motivo não estão sendo colocados em votação. Cobrem-se das comissões, né, os pareceres, e que se coloque em votação. Vamos discutir, vamos limpar a pauta, que nós precisamos agilizar os projetos, não podemos ficar só em discussão. A fiscalização que está sendo feita pelos vereadores, através de denúncia, através de outros meios, é uma das atribuições nossas, né? Então nós temos outros também que é legislar. Nós não podemos parar a função legislativa só para atender uma casa. Então vamos fazer tudo, fazer a fiscalização, fazer a legislação, fazer toda a nossa função. Gostaria que o senhor presidente também fosse um pouco mais diligente nesse sentido com relação aos projetos que estão parados. Só isso, senhor. As correspondências sobre os projetos, os requerimentos, estão tudo na secretaria. Está tudo aqui, está aqui, ó. Protocolado. Com a palavra, o vereador Agenor. Senhor presidente, em relação aí às indicações que nós fizemos, o senhor já respondeu aí que foram todas encaminhadas.
Eu fiz indicação verbal aqui para manutenção de algumas estradas. Isso já há algum tempo. Fiz por escrito e nada aconteceu. Então, eu vejo, o prefeito começou a fazer, até o secretário de manutenção estava aí, parece que foi embora. O Zezinho, até gostaria que ele ouvisse. A estrada do São João está intransitável. Carro pequeno, ali nas imediações do João Boli, eu acho que tomba se for passar hoje. Não é possível. E o tempo está contribuindo com o prefeito. São Pedro não está mandando chuva. Só ele arrumar essa estrada que vai ficar bem feita. A estrada aqui da Água do Félix, desde que começou a fazer a estrada do Porto, não teve manutenção mais. Está impossível de andar nessa estrada. Não custa fazer uma manutenção. O que a gente percebe, eu não sou até contra, o prefeito está fazendo algum serviço particular, mas eu acho que a obrigação dele é fazer a manutenção das estradas. Eu acho que o povo paga imposto, mas ele tem o direito de ir e vir. E do jeito que está, a primeira chuva que der, vai precisar as máquinas da prefeitura ficar tirando o carro do lado das estradas. É isso que eu ia dizer. Com a palavra, o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro, gostaria de dizer ao meu nobre colega Darcísio que eu já me afastei do setor almoxerifado. Ele olha direto para mim como se estivesse me cobrando. Aproveito que está aí o secretário, né, de obras, também Josué também, que é responsável pelo asfalto do estado. Nós conversando com o secretário, ele já me passou que nesta semana, essa próxima semana, já estará sendo feito o reparo da estrada do Santa Terezinha, também essa estrada da Água do Félix, já estarão sendo feitos os reparos dela nessa próxima semana. E eu quero aproveitar e agradecer, que hoje estive com ele aí na 44, e já está sendo iniciado aquele projeto Nosso Campinho, para todas as vilas, né, as coabs. Então vai ser feito um campinho em que nós precisamos distribuir bolas e fazer um time. Então quero agradecer ao secretário, ao Zezinho Giovanni, aproveito, e agradeço pela maneira que está nos atendendo na medida do possível. Mesmo com máquinas em péssimo estado, ele está se desdobrando e fazendo o possível para nos atender. E quanto às duas indicações também que eu fiz, que eu não pronunciei na tribuna, que é do ponto de táxi, que são várias pessoas que estão inscritas, tentando trabalhar, e muitas vezes a pessoa tem um ponto de táxi, compra-se o carro para se pagar uma taxa, um valor menor do carro, e às vezes não trabalha, deixando de lado pessoas que querem trabalhar, que querem estar com seu veículo, pelo menos aí não ganha pão para a família. Então que se abra com urgência mais pontos de táxi na cidade, nas coabs, e também pronunciar a respeito das guias e sarjetas, lá para o figurativo que nós pedimos, é o seguinte: de frente à casa do senhor José Abud até o final, que precisam que sejam construídas com urgência as calçadas. Então é válido esse pedido, essa indicação da gente. Era o que eu tinha a dizer. Por favor, entregue o Benedito Merlin. As correspondências das indicações do requerimento estavam na secretaria. Foi falha da secretária deixar na mesa, no lugar onde... Posso retomar a palavra? Pois não. Senhor presidente, senhor vereador, eu acabei de receber um ofício resposta de uma das minhas indicações aqui, com referência aos circos que apresentam animais selvagens. Nós estamos vendo que vários municípios estão apresentando até projetos para impedir que esses circos adentrem, né, com os animais ferozes. E eu assisti na televisão esses dias que um elefante também acabou matando um jovem, uma cidade aí. Então, eu não gostei da resposta aqui, que vai tomar providência para evitar que a estadia prolongada, não é isso que eu falei, é evitar a entrada e a instalação. Porque se ficar um dia e matar uma pessoa, não é estadia prolongada, entendeu? Então, eu acho que não foi satisfatória a posição do Executivo com relação à minha indicação. Eu acho que circo com animais, do jeito que nós estamos vendo os animais sem alimentação, as aulas sem nenhuma segurança, não podem adentrar no nosso município, sob pena de correr risco às nossas crianças. Então, não gostei da resposta que veio do Executivo. Com a palavra o vereador Benedito Merlin.
Eu recebi aqui 3 respostas das minhas indicações, só a respeito de estrada também. As 3 que estão se tomando providência, mas nenhuma das 3 foi consertada. Eu queria também fazer um comentário aqui a respeito de um banheiro público da FEPASA. É do banheiro da FEPASA que está se tornando banheiro público ali. Ali é ponto de táxi, ponto de ônibus, e o pessoal está usando aquele banheiro. Graças ao presidente da Câmara, eu pedi para que filmasse aquilo e ele me deu esforço e mandou filmar. A fita está aqui na Câmara, não foi passada hoje, mas eu diria assim, se o órgão competente acertar a situação daquele banheiro lá, que se tornou um banheiro público, até a próxima sessão, essa fita a gente não vai exibir ela aqui não. Agora, se na próxima semana o banheiro estiver nas mesmas condições que se encontra, a fita já está aí, a gente vai colocar ela aqui na Câmara Municipal, porque eu acho que aquilo ali é um banheiro público, é da FEPASA, mas se tornou público, porque é o ponto de ônibus e ponto de táxi. Tem parada de 20 horários de ônibus durante o dia todo naquela FEPASA ali. E eu só, não foi nenhuma reclamação, que eu parei lá para colocar um programa de festa no ponto de ônibus, e lá que eu senti um mau cheiro e fui até o banheiro. Não tem condições de entrar no banheiro público lá. Então, se ele for de competência da FEPASA e não da prefeitura, que fecha lá o ponto de ônibus, então, e retira o povo de lá, porque eu acho que até a fiscalização sanitária já devia tomar as providências, não o vereador. Isso cabe mais a fiscalização, que está na mesma rua do posto de saúde. Está tão pertinho que não precisa nem carro para fazer essa visita. É isso que eu tinha a falar para vocês. Não havendo mais com a palavra, o vereador está esquecendo. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para esclarecer quanto à questão abordada pelo ilustre vereador doutor Anselmo, quanto ao trâmite dos projetos nesta casa. Na verdade, nós temos 3 projetos tramitando por esta casa, sendo 2 deles de iniciativa do Executivo e um do próprio Legislativo. Quanto ao projeto de origem aqui do próprio Legislativo, é aquele que trata da reorganização do trânsito dentro da nossa cidade, impedindo caminhões pesados de circularem aqui no perímetro urbano. Sobre este projeto, eu fiz um requerimento semana passada, em entendimento com a vereadora Valéria, a doutora Valéria, que é a autora da proposta, no sentido de se convocar o senhor secretário, o senhor João Mir, para que venha fazer um debate com a gente a respeito desse trabalho que realmente tem necessidade de ser feito. Eu discuti com a vereadora no que diz respeito aí, mais uma lei a não ser cumprida, e talvez seja uma lei que não desnecessária, pelos próprios mecanismos que o município já tem. Então, vou reiterar a Vossa Excelência no sentido de convidar, não é nem convocar o senhor secretário João Mir, convidá-lo à próxima sessão, debater com a gente esse assunto, que eu acredito que possa ser resolvido dessa maneira. Os outros 2 projetos, um deu entrada nesta casa esta noite, e o outro, existe um pedido de diligência junto ao Executivo. Então, nós estamos aguardando o Executivo para poder discutir e votar esse projeto. É o projeto de criação de vagas para vigia, se eu não me engano, que existe um pedido de diligência. Então, seriam esses os esclarecimentos a respeito do trâmite desses projetos. Nenhum mais vereador fazendo uso da palavra. A próxima sessão será no dia 3/5/2000, às 19h30. Tem um convite do engenheiro agrônomo da Casa Lavoura para ser marcada uma reunião sobre a microbacia do Ribeirão dos Lopes. Está aqui os dias que podem ser marcados. Na semana que vem, na segunda, quinta. Se acaso os vereadores, pode ser na segunda ou se não na quinta. É sobre o negócio do governo do estado, um programa. Aqui na Câmara. Quinta, então posso marcar? Não. É demorado. É negócio da microbacia. Declaro encerrada a sessão.